Capítulo 8. Fé verdadeira e vida eterna. João 6, 54 a 57. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O objetivo principal de crer em Jesus Cristo e frequentar a igreja é ser salvo e obter vida eterna. No entanto, muitas pessoas pensam que somente serão salvas se forem à igreja nos domingos, dizendo que acreditam em Jesus Cristo, sem viver conforme a palavra de Deus. Lemos em Gálatas 2, 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Você não pode entrar no céu ou ser justificado somente pela observância da lei, especialmente quando seu coração está cheio de maldade. Você não terá relacionamento com Jesus Cristo, se continuar pecando e não seguir a palavra de Deus que aprendeu. Além disso, você deve imaginar que é diferente para você ser salvo somente professando sua fé com os lábios. O sangue de Jesus Cristo purifica de todos os pecados, quando você anda na luz e não nas trevas. Você deve ter fé acompanhada por ação, 1 João 5 a 7. Agora, vamos considerar em detalhes como obter uma fé verdadeira para receber salvação completa como um legítimo filho de Deus. Que profundo mistério! Está escrito em Efésios 5, 31 a 32, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. É senso comum que as pessoas possuem pais e que se unem como homem e mulher quando crescem. Então, por que Deus disse que era um mistério profundo? Se você interpretar e entender este versículo literalmente, você não compreenderá este mistério profundo, mas se você procurar o significado espiritual dele, você será cheio de alegria. A Igreja, neste versículo, se refere aos filhos de Deus que receberam o Espírito Santo. Deus compara o relacionamento de Jesus Cristo e os crentes com o relacionamento entre um homem e uma mulher que se uniram em casamento. Como você pode deixar o mundo e se unir a Cristo, seu noivo? Se você aceitar Jesus pela fé. Desde que o primeiro homem, Adão, pecou, desobedecendo a Deus, o pecado entrou no mundo. Todos os seus descendentes se tornaram escravos do pecado e filhos do inimigo que governa este mundo. Você pertencia a este mundo e ao inimigo, que tem o poder deste mundo tenebroso, antes de aceitar a Jesus Cristo. Isso foi confirmado em João 8 horas e 44 minutos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, e em 1 João 3 horas e 8 minutos diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No entanto, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e vem para a luz, você recebe a autoridade de ser chamado Filho de Deus e se vê livre de seus pecados, pois são perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Se você possuir a fé de que Jesus Cristo redimiu de seus pecados na cruz, Deus lhe dá o Espírito Santo como Consolador e habita em seu coração. O Espírito Santo o ajuda e ensina a perfeita e agradável vontade de Deus, para que viva na verdade. Ao se tornar um filho de Deus, guiado pelo seu Espírito, a ele você clama Abba Pai, Romanos 8, 14 a 15, e herda o reino dos céus. Como é maravilhoso e misterioso ver que os filhos que antes eram do inimigo e caminhavam para a morte se tornaram filhos de Deus e caminham para a vida eterna. Quando você se une a Jesus Cristo, crendo nele, o Espírito Santo entra em seu coração e se une com a semente da vida. O sopro de vida é a semente da vida, ou seja, a vida em si.
Ainda, nunca morrerá e será passada aos descendentes através dos óvulos e espermatozoides dos seres humanos de uma geração a outra. A semente da vida está presa ao coração. Depois de criar Abraão, Deus plantou o conhecimento da vida e do Espírito em seu coração. Um recém-nascido deve aprender o conhecimento deste mundo, para ser um ser humano culto e de caráter. Um ser humano precisa conhecer a vida para se tornar um verdadeiro ser, mesmo sabendo que ele já possui vida em si. Adão foi cheio apenas com o conhecimento do Espírito, chamado verdade. No entanto, ele desobedeceu a Deus, e a comunicação entre ele e Deus foi desconectada. Ele começou a perder o conhecimento do Espírito aos poucos e a mentira tomou conta do seu coração. Daquele dia em diante, o coração que antes era cheio somente de verdade foi cheio de duas formas: verdade e mentira. Por exemplo, Adão tinha amor em seu coração, mas o inimigo plantou nele uma mentira chamada ódio. Como resultado, você pode crer em Gênesis 4 que Caim, filho de Adão, pecou matando seu irmão Abel por causa do ciúme e da inveja. Com o passar do tempo, outra parte começou a desenvolver em seu coração, cheia de verdade e mentira. Essa parte é chamada natureza. Você herda traços e características de seus pais. Você capta o que vê, escuta e aprende, armazenando isso em sua mente. Isso forma a natureza, na busca da verdade. Essa natureza é usualmente chamada de consciência e é formada de diferentes formas, dependendo do tipo de pessoa que você conhece, do tipo de livro que você lê, e do tipo de circunstâncias nas quais foi criado. Por um instante, observando o mesmo evento ou outro individualmente, alguns dizem, é mal ou é bom ou até pertence ao bem. Além disso, quando você analisa o coração, há uma parte verdadeira que pertence a Deus e uma parte que foi dada por Satanás e uma formada destas duas partes. O Espírito Santo unido à semente do coração. No caso de Adão, estas três partes estavam envolvendo a semente da vida que tinha sido dada por Deus em seu coração. Este estado é quando a palavra de Deus certamente morrerá foi cumprida depois que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo sabendo que há a semente da vida, não é diferente de estar morto se não funciona. Por exemplo, quando você semeia sementes no campo, nem todas brotarão porque algumas podem já estar mortas. Se as sementes estão vivas, certamente brotarão. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Se a semente da vida dada por Deus está completamente morta, não reviverá. Se revivesse, não haveria razão para que Deus preparasse a vinda de Jesus Cristo para a salvação dos homens, ou até mesmo criar céu e inferno. No entanto, a semente da vida dada ao homem, quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, é eterna. Quando você recebe o Evangelho, a semente da vida revive, a parte da verdade que está em seu coração cresce e você aceita o Evangelho mais fácil. Aquele que escuta a mensagem da cruz e aceita Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Nesse momento, a semente da vida que está em seu coração se conecta ao Espírito Santo. Ao contrário, as pessoas com a consciência cauterizada como um ferro quente não cedem espaço ao Evangelho, porque o coração está repleto de mentiras e ocultando a semente da vida de seus corações. Tornar-se um homem do Espírito. Ao louvar a Deus, viver sua palavra e orar, a força, graça e o poder de Deus vêm sobre sua vida e o capacitam a seguir a natureza do Espírito Santo. Através desse processo, seu coração e espírito se tornam um, fazendo com que o seu coração remova a mentira e se encha cada vez mais com a verdade. Se um determinado coração está completamente cheio do conhecimento e do espírito da verdade, este coração será puro espírito, da forma que o primeiro homem Adão era. Mesmo com muita fé, agirá conforme sua natureza, se não orar. O Espírito Santo em você não conseguirá agir e você ainda viverá na carne. Além disso, você não pode seguir a natureza do Espírito Santo, se não romper com os argumentos e pensamentos mundanos. Assim, você não conseguirá ser transformado em um homem do Espírito. O Espírito Santo capacita para pensar de acordo com a verdade que está em seu coração. Isto é, você vive atrás dos desejos do Espírito Santo. Da mesma forma, Satanás trabalha para tentar levá-lo ao caminho da destruição, tentando-o a seguir a carne,
conforme a impureza que está em seu coração. Além disso, você deve livrar-se dos pensamentos carnais e egoístas, conforme descrito em 2 Coríntios 10, 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Quando você obedece à palavra de Deus, dizendo sim e cumpre o desejo do Espírito Santo, seu coração é cheio somente com a verdade e então você se torna um perfeito homem, santificado no Espírito. Você pode receber aquilo que pedir. Você se tornará um com o Senhor, quando lançar fora toda impureza, romper com o egoísmo, dando lugar ao Espírito Santo, mantendo seu coração limpo, assim como o de Cristo. Um homem e uma mulher se tornam um só e dão à luz a um bebê pela unificação do espermatozoide e óvulo. Da mesma forma, quando você vem a este mundo e se torna um com Jesus Cristo, aceitando a Cristo, você dará à luz ao Espírito e, com o Espírito Santo, receberá bênçãos abundantes como filho de Deus. Conforme escrito em Romanos 12, 3, existem medidas da fé e você recebe respostas conforme essas medidas. Em 1 João 2, 12 seguintes, o crescimento da fé é comparado ao processo de crescimento dos seres humanos. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo recebem o Espírito Santo e são salvos. Possuem a fé de uma pequena criança. 1 João 2, 12. Aqueles que tentam aplicar a verdade em ação de jovens. 1 João 2, 13. Se crescerem mais, terão a fé de pais. 1 João 2, 13. Quando você lê sobre Jó no Antigo Testamento, Deus reconheceu-o como puro e correto, mas Satanás desafiou e Deus permitiu que ele testasse Jó. No início, Jó insistiu que ele era íntegro. No entanto, logo percebeu sua fraqueza e se arrependeu diante de Deus, quando sua natureza humana foi exposta a teste. O egoísmo de Jó foi rompido e o seu coração se tornou reto e puro aos olhos de Deus. Somente depois Deus pôde abençoá-lo 2 vezes mais que antes. Da mesma forma, se você possui a medida da fé de pai, que é a medida mais alta da fé, rompendo com o seu eu e tornando-se um com o Senhor, você receberá bênção sem medida como filho de Deus. Isso é o que Deus lhe prometeu em 1 João 3, 21 a 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você receberá bênçãos como filho de Deus. Dessa forma, você se torna um com Jesus Cristo, na medida em que se torna espiritual. Você também recebe as bênçãos ao se tornar um com Deus, cumprindo a retidão de Deus. Jesus nos prometeu em João 15, 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Outra passagem está em João 17, 21, na qual ele nos diz, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Da mesma forma, se você está se unindo a Deus, não se contaminando com este mundo, você se torna um com o Pai. A respeito disso, lemos em Gálatas 4, 4 a 7. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abaia, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Da mesma forma pela qual as pessoas herdam possessões de seus familiares, você herda o reino de Deus, quando se torna filho, aceitando a Jesus Cristo. Os filhos de Satanás herdam o inferno e os filhos de Deus herdam o reino dos céus. No entanto, você deve manter em mente que aqueles que não dão à luz ao Espírito pelo Espírito Santo irão para o inferno, porque o céu é um lugar puro cheio somente com a verdade. Além disso, eu espero que você receba as bênçãos da vida eterna, aceitando a Jesus Cristo como seu noivo e torne um só com Ele e o Pai, lançando fora toda impureza e toda soberba. Assim, poderá glorificar a Deus. 2. Falsas confissões não levam à salvação. Jesus Cristo se torna seu noivo,
que o leva ao caminho da vida eterna e ao caminho da bênção, quando você se une a ele mediante a fé. Se você se assemelhar ao coração de Jesus Cristo e alcançar a fé perfeita, você não só herda o reino dos céus, mas também brilhará lá como o sol. Ao ler a Bíblia cuidadosamente, você descobre que as pessoas que dizem acreditar em Deus não são salvas. Em Mateus 25, lemos a parábola das 10 virgens. 5 virgens sábias que haviam preparado o óleo foram salvas, mas as outras 5 não sábias não foram salvas. Da mesma forma, Deus nos diz claramente na Bíblia quem não poderá ser salvo, mesmo se disserem possuir fé. Você saberá então que tipo de vida deverá ter para ser salvo. Está dito claramente em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você chama Jesus, Senhor, Senhor significa que você crê que Jesus é o Cristo. No entanto, você não poderá ser salvo somente chamando o nome do Senhor e indo à igreja aos domingos. Malfeitores não serão salvos. Deus nos diz sobre o julgamento em Mateus 13, 40 a 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quando um fazendeiro trabalha em sua plantação, ele coloca o trigo no seu celeiro e queima o joio com fogo. Da mesma forma, Deus nos diz que aqueles que não são retos diante dele serão punidos. Tudo que faz tropeçar se refere àqueles que dizem acreditar em Deus, mas tentam os irmãos e irmãs na fé e fazem com que percam a fé. Ainda, você não será salvo se faz com que o outro caia no pecado e no mal. O que é mal? 1 João 3, 4 nos diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Assim como todo país possui seu ordenamento jurídico, existem leis espirituais no reino. As leis do reino espiritual são a palavra de Deus escrita na Bíblia. Aquele que viola a palavra de Deus, viola da mesma forma, quando alguém o faz em nosso país. Quem viola a lei deve ser processado, conforme a lei. A lei de Deus pode ser amplamente dividida em 4 categorias: poder, não poder, guardar e lançar fora. Já que Deus é luz, ele mostra a seus filhos o que fazer, o que não fazer, guardar os deveres como filhos e lançar fora o que contraria, porque ele quer que seus filhos vivam na luz. Em Deuteronômio 10, 12 a 13, Deus nos ordena: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Você somente receberá as bênçãos se colocar a palavra de Deus em ação. Por outro lado, você receberá a eterna condenação por causa do mal e do pecado, se não viver conforme sua palavra. Gálatas 5, 19 a 21 nos lembra das obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Imoralidade significa todo tipo de impureza sexual ou não permanência em castidade, incluindo ter relações sexuais antes do casamento. Impureza aqui remete a ações erradas que sejam o resultado de uma natureza pecaminosa. Sensualidade é quando você constantemente segue sua imoralidade sexual e vive através de atos e palavras adúlteros. Idolatria é adorar objetos que são feitos de ouro, prata, bronze ou qualquer outra substância, ou mesmo quando você ama mais alguma coisa ou pessoa do que ama a Deus. Feitiçaria significa atrair alguém com mentiras e astúcias. Ódio é querer a ruína de alguém, ou seja, o contrário do amor.
Egoísmo é buscar vantagens em tudo, desejando o benefício próprio e o poder. Ciúme é odiar outra pessoa porque acha que ele é melhor do que você. Ira não significa ficar nervoso, mas causar danos aos outros em agressividade descontrolada. Discórdia significa formar um grupo separado e seguir os trabalhos de Satanás porque você não concorda com os outros. Dissensões é a formação de um grupo e se separar para seguir os próprios pensamentos, não os pensamentos do Espírito Santo. Facções se refere a negar Deus e a Santa Trindade e Jesus que veio em carne, derramou seu sangue para redimir a humanidade e se tornou o Cristo. Inveja é quando você machuca ou comete ações danosas contra alguém, devido ao ciúme. Embriaguez é o ato de beber álcool. E orgias significa não apenas ficar embriagado, viver sem se preocupar com os outros, sem controle, mas também não cumprir com suas obrigações e votos como marido de esposa ou como um pai e mãe. Ademais, coisas semelhantes significa que existem muitos outros atos pecaminosos similares a esses, e os que o praticam não serão salvos. Pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Neste mundo, o pecado é apenas considerado pecado, quando seu resultado é visível e o dano físico ao outro é percebido facilmente. Contudo, Deus, que é luz, nos diz que não apenas os atos pecaminosos são pecado, mas também toda a escuridão que é contra a luz. Mesmo que os pecados não sejam mostrados ou testemunhados, todos os desejos e atitudes pecaminosas em seu coração, tais como ódio, inveja, ciúme, luxúria, julgar e condenar os outros e suas atitudes, agir sem coração ou desonestamente, também são malévolas e pecaminosas. Por isso Deus nos diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 28. E quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, 25. Além disso, em Romanos 14, 23 está escrito: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. E Tiago 4, 17 mostra: pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, você deve perceber que é pecado não fazer o que Deus quer e manda. Contudo, todas as pessoas morrerão se cometerem estes pecados? Você deve entender o que é viver em fé. Se alguém, que iria mentir, ora e tenta ser um homem melhor. Mesmo se ainda não lançaram fora toda a desonestidade de seu coração por causa de sua pequena e fraca fé, não é verdade que não serão salvos devido a esse pecado. 1 João 5, 16 a 17 nos diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Pecados são geralmente divididos em duas categorias: aqueles que levam à morte e aqueles que não levam à morte. Aqueles que cometem pecados que não levam à morte podem ser salvos se você os encorajar, orar por eles, e ajudá-los a arrepender-se dos pecados. Se alguém cometer pecado que leva à morte, ele não poderá ser salvo, mesmo se orar por ele. As pessoas, muitas vezes, mentem para seu próprio benefício, ou fazem obras enganosas, mesmo se as obras em si não prejudicam outra pessoa. Você deve admitir que éramos pecadores e quando conhecemos a verdade, mesmo achando que vivia uma vida correta antes de conhecer a Deus, Ele nos mostra não somente os pecados que podem ser vistos, mas também aqueles no coração, enfim, todo tipo de pecado. Todo crime, delito, é pecado e o salário do pecado é a morte. No entanto, Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados do passado, presente e futuro através do seu derramamento de sangue na cruz. Há pecados que podem ser perdoados pelo poder do sangue de Jesus, quando você se arrepende e se afasta deles. Estes são os pecados que não levam à morte. Se você não se arrepende dos pecados e continua a pecar, sua consciência se tornará endurecida. Depois, eventualmente, você não receberá o espírito de arrependimento, se cometer um pecado que leva à morte. E mais, seus pecados poderão não ser perdoados, se você tentar se arrepender.
Agora, veremos os três tipos de pecado que nos levam à morte: blasfêmia contra o Espírito, sujeitar o Filho de Deus à desonra pública repetidamente e continuar a pecar deliberadamente. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem três coisas que fazem com que as pessoas possam blasfemar contra o Espírito Santo. Você comete blasfêmia contra o Espírito quando fala contra o Espírito Santo, quando se opõe às obras do Espírito Santo e quando desacredita no Espírito Santo. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Mateus 12, 31 a 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12, 10. Primeiro, falar contra os outros é difamar e dissuadir suas obras. Falar contra o Espírito Santo é tentar retardar a consumação do reino de Deus através da interrupção das obras do Espírito Santo, baseado na sua própria vontade e pensamentos. Por exemplo, falar contra o Espírito Santo, quando você se opõe ao trabalho de Deus, porque não coincide com seus pensamentos, mesmo sendo verdadeiramente obras do Espírito Santo. Se você condenar um servo de Deus como herético, quando de fato não é, e interromper o trabalho do Espírito Santo, é um pecado terrível diante de Deus, que não pode ser perdoado. Além disso, você deve ser capaz de distinguir espíritos de acordo com a verdade. É claro que você deve ser firme em advertir pessoas e não deve permitir seu comportamento se elas tentam receber espíritos maus ou são hereges na visão de Deus. Em Tito 3, 10 lemos: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Hoje, muitas pessoas condenam algumas igrejas, chamando-as de hereges ou até as perseguem de várias formas, que admitem Deus e a Trindade, e que praticam as obras do Espírito Santo, falando que não são capazes de distinguir entre espíritos. Apesar de dizerem que acreditam em Deus, não possuem conhecimentos bíblicos suficientes sobre heresia. Às vezes, eles nem sabem a definição de heresia. No caso de perseguição aos outros devido à falta de conhecimento apropriado, se as pessoas se arrependerem e voltarem, elas podem ser perdoadas. No entanto, se perturbarem as obras de Deus com um intento mau e até com ciúmes, mesmo sabendo que se trata de obra do Espírito Santo, eles podem nunca ser perdoados. Você pode encontrar um exemplo bem claro na Bíblia. Em Marcos 3, quando Jesus fazia milagrosos sinais e maravilhas, aqueles que tinham ciúmes de Jesus espalharam um rumor de que ele estava louco. O rumor se espalhou tão rapidamente que sua família veio retirá-lo do público. Os doutores da lei e os fariseus criticavam Jesus dizendo: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Marcos 3, 22. Eles tinham inteiro conhecimento da palavra de Deus. Eles conheciam a lei muito bem e ensinavam às pessoas. Ainda assim, se opuseram aos trabalhos de Deus devido à inveja e ao ciúme que tinham de Jesus. Segundo, oposição às obras do Espírito Santo é desafiar a voz do Espírito Santo que Deus deu, ou julgar e condenar as obras do Espírito Santo e tentar prejudicar outras pessoas. Por um instante, é falar contra o Espírito Santo, espalhar rumores ou fabricar documentos, ou até condenar o pastor ou a igreja como heréticos, para perturbar as reuniões de avivamento. O que significa todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado? O Filho do Homem neste versículo se refere a Jesus, que veio como ser humano antes de ser crucificado na cruz. Falar contra o Filho do Homem significa desobedecer a Jesus, conhecendo e reconhecendo simplesmente que ele veio em carne. Não reconhecer Jesus como Salvador resulta da falta de conhecimento. Neste caso, você será perdoado e pode ser salvo somente se arrepender-se verdadeiramente e aceitar o Senhor. Além disso, se você cometer este tipo de pecado sem o conhecimento da verdade ou até mesmo antes de receber o Espírito Santo, Deus lhe dá uma chance de se arrepender e de ser perdoado. No entanto, se você desobedecer e se opuser ao Senhor,
conhecendo exatamente quem é Jesus Cristo, não será perdoado por isso, porque é o mesmo que falar contra o Espírito Santo e se opor às suas obras. Terceiro, blasfêmia também significa desacreditar em coisas que são divinas, santas e puras. Blasfemar contra o Espírito Santo significa desacreditar em ele, desacreditar no Espírito de Deus e na divindade de Deus. É pecado desacreditar no poder eterno de Deus e na sua divindade. Se caluniar as obras do Espírito Santo, dizendo que são de Satanás, ou até dizer que algo é do Espírito Santo, quando na verdade não é, também é blasfêmia. Além disso, pregar a verdade como se não fosse, falar que algo é verdade quando não é, e condenar algo que é verdadeiro como se fosse falácia são todas blasfêmias contra o Espírito Santo. Nos tempos antigos, se alguém fosse pego por suas palavras ou ações blasfemando contra o rei, era considerado traidor e levado à morte. Se você blasfemar contra a santa divindade de Deus, que é onipotente e não pode ser comparado com qualquer tipo de rei deste mundo, você nunca poderá ser perdoado. Até mesmo Jesus, que era a mesma natureza de Deus e que veio a este mundo em carne, não condenou ninguém. Se você ainda condena irmãos e irmãs, e desacredita nas obras do Espírito Santo, que pecado terrível seria! Se você respeita e teme a Deus, você nunca irá se opor, falar contra, ou desacreditar no Espírito Santo. Além disso, você deve ter em mente que esses pecados podem nunca ser perdoados e que você não deve jamais cometê-los. Mesmo sabendo que talvez tenha cometido esses pecados anteriormente, você deve buscar a graça de Deus e se arrepender de todo o coração. Humilhando e envergonhando o Filho de Deus. Está escrito em Hebreus 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 6, 4, 6. Algumas pessoas deixam a igreja e Deus, por causa das tentações deste mundo e desacreditam em ele, mesmo sabendo que tinham recebido o Espírito Santo, que existe céu e existe inferno, e acreditam na palavra da verdade. Dizemos então que elas cometeram o pecado da crucificação do Filho de Deus novamente e o sujeitaram à desonra pública. Essas pessoas não cometem somente pecados controlados por Satanás, mas também negam a Deus, humilham-no e perseguem a igreja e os crentes. Eles convertem sua consciência para Satanás, e seus corações estão cheios de trevas. Além disso, eles não se arrependem e nem querem o espírito de arrependimento sobre eles. Se não se arrependerem, talvez nunca mais sejam perdoados. Judas Iscariotes cometeu esse pecado. Ele era um dos 12 discípulos. Ele testemunhou vários sinais e maravilhas, mas se tornou ganancioso e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois, sua consciência o incomodou e ele ficou cheio de arrependimento, mas o espírito do arrependimento não veio sobre Judas. Seu pecado não pôde ser perdoado, então ele cometeu suicídio, pois foi tremendamente atordoado por sua culpa. Mateus 27, 3 a 5. Continuar pecando deliberadamente. O último pecado que leva à morte é continuar pecando depois de conhecer a verdade. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, 26 a 27. Continuar a pecar deliberadamente depois de conhecer a verdade significa repetir coisas que Deus não perdoa. Significa continuar pecando, sabendo que é pecado, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama, segundo Pedro 2, 22. Por um lado, quando Davi, que amava muito a Deus, cometeu adultério, cometeu vários pecados e se deixou matar um dos seus mais leais soldados. No entanto, quando Natã, o profeta, apontou seus pecados, o rei David se arrependeu imediatamente. Por outro lado, o rei Saul continuou pecando mesmo depois que Samuel, o profeta, apontou os seus pecados.
David se arrependeu e recebeu as bênçãos de Deus, enquanto Samuel foi desamparado porque não se arrependeu dos pecados. E mais, Balaão era um profeta que tinha a autoridade da bênção e maldição, mas quando ele se comprometeu com o mundo para obter fama e riqueza, ele teve um triste fim. Por um lado, o Espírito Santo no coração daqueles que pecam deliberadamente desfalece, porque Deus lhes dá as costas. Neste caso, perdem sua fé e praticam o mal, controlados pelo diabo. Finalmente, o Espírito Santo neles desaparecerá completamente e eles não poderão ser salvos, porque não podem se arrepender e seus nomes serão apagados do livro da vida. Apocalipse 3, 5. Por outro lado, existem pessoas que continuam pecando porque conheciam a Deus somente pelo conhecimento, mas não com o coração. Seus pecados podem ser perdoados e eles podem trilhar o caminho da salvação, quando verdadeiramente se arrependerem dos seus pecados e firmarem na fé. Além disso, você deveria saber que não será salvo quando cometer pecados deliberadamente, carregando os atos de uma natureza pecaminosa, mesmo se foi uma vez esclarecido de que há céu e inferno, e até experimentou a abundância da graça de Deus. Eu espero que você entenda completamente que todos os pecados são ilegais e tenebrosos e Deus os odeia, mesmo que algum deles não leve à morte. Seja sábio e não permita o pecado na sua vida. 3. A carne e o sangue do Filho do Homem. Para manter uma vida saudável, você deve consumir uma comida apropriada e balanceada. Da mesma forma, para manter seu espírito saudável e obter a vida eterna, você deve comer da carne e beber do sangue de Jesus. Agora, você aprenderá o que a carne e o sangue de Jesus são, e por que você deve alimentar-se disso para obter a vida eterna, baseado no texto em João 6, 53 a 55. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que é a carne do Filho do Homem? Jesus nos diz na Bíblia os segredos dos céus e a vontade de Deus através de muitas parábolas. Para as pessoas que vivem neste mundo tridimensional, é muito difícil para elas entenderem e perceberem a vontade de Deus, que habita na quarta dimensão. Jesus comparou coisas celestiais a coisas não vivas, plantas, animais e vidas neste mundo, para nos ajudar a entender melhor a vontade de Deus. Por esse motivo, Jesus, o único Filho de Deus, é comparado a uma rocha e uma estrela, que não possuem dimensão, ao vinho que é dimensional, ao cordeiro que é bidimensional, e ao Filho do Homem, que é tridimensional. João 1 nos diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Em João 1:14 observamos que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é aquele que veio a este mundo em carne como a palavra de Deus. Por essa razão, a carne do Filho do Homem é a palavra de Deus, que é a verdade em si, e comer a carne do Filho do Homem é aprender a palavra de Deus na Bíblia. Como comer da carne do Filho do Homem? Em Êxodo 12, 5 a 7 versículos seguintes, Jesus é retratado como o cordeiro. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Genericamente, muitos crentes acreditam que o cordeiro se refere a novos crentes, mas ao estudar a Bíblia cuidadosamente, verifica-se que o cordeiro é a tipologia de Jesus. João Batista, vendo que Jesus caminhava para sua direção, disse em João 1:29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Pedro, o apóstolo, se referiu a Jesus como um cordeiro em 1 Pedro 1:18 a 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Além dessas, muitas outras expressões comparam Jesus a um cordeiro. Por que a Bíblia compara Jesus a um cordeiro? Um cordeiro é o mais meigo e mais obediente dos animais domésticos. Ele reconhece a voz do pastor e lhe obedece. Não é possível enganar o cordeiro, mesmo se alguém tentar imitar a voz do pastor. Ele fornece sua pele, o leite, carne e todas as partes de seu corpo para as pessoas. Assim como o cordeiro era sacrificado pelos pecados da humanidade, Jesus obedeceu à vontade perfeita e agradável de Deus e sacrificou tudo por nós. Jesus veio a este mundo em carne. Sendo Deus, pregou o Evangelho dos céus, curou inúmeras doenças e enfermidades e foi crucificado. Jesus desistiu de tudo para nos redimir dos nossos pecados. Jesus é comparado a um cordeiro devido às suas características e ações, que se comparam à de um doce cordeiro, e comer o cordeiro simboliza comer a carne de Jesus, a carne do Filho do Homem. Agora, no entanto, você deve comer a carne do Filho do Homem? Vamos dar uma olhada em Êxodo 12, 9 a 10 que nos dá a seguinte instrução. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Primeiro, você não deve comer a palavra de Deus crua. O que significa comer a carne do Filho do Homem crua? Genericamente, não é bom comer carne crua. Se você comer carne crua, você pode contrair algum vírus ou bactéria e até ficar doente. Da mesma forma, Deus nos diz para não comer sua palavra crua, porque pode ser prejudicial. A palavra de Deus é escrita através da inspiração do Espírito Santo, por isso você deve ler e fazer dela sua inspiração. Se você interpretar a palavra de Deus literalmente, você provavelmente não compreenderá a intenção de Deus. Além disso, alimentando-se da palavra de Deus crua significa alimentar-se da palavra de Deus literalmente. Em João 1, lemos: no princípio era aquele que é a palavra. A Bíblia contém a palavra e a vontade de Deus e todas as coisas estão realizadas de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus nos diz como conseguimos ir aos céus. Você deve entendê-la completamente para obter a vida eterna. Inversamente, um homem de carne não pode ver ou compreender o mundo espiritual. É como uma cigarra sem saber o que há céu, quando é uma larva no chão. É como uma galinha sem saber do mundo externo, quando está dentro do ovo. É como um bebê sem saber nada do mundo exterior, quando ainda está no útero da mãe. Da mesma forma, enquanto estiver no mundo carnal, você não saberá nada do mundo espiritual. Deus está nos dizendo que existe outro mundo além do tridimensional. Assim como o pintinho tem que quebrar a casca do ovo, você tem que quebrar sua própria carne para compreender o mundo espiritual. Por exemplo, em Mateus 6 horas e 6 minutos lemos: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Se você interpretar esse versículo literalmente, você irá sempre orar em seu quarto. No entanto, você não encontrará nenhum dos nossos antepassados orando em seu quarto escondido. Jesus não orou no seu quarto, mas sim na montanha onde passou a noite, Lucas 6, 12, e em um local solitário, cedo, pela manhã, Marcos 1, 35. E mais, Daniel orou 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, Daniel 6 horas e 10 minutos, e o apóstolo Pedro orou em um telhado, Atos 10, 9. Então, por que Jesus disse: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto? Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará? Aqui, quarto espiritualmente simboliza o coração de uma pessoa. Então ir para o seu quarto significa ignorar seus pensamentos e penetrar no profundo do coração. Apenas assim, você orará de todo o coração. Quando você vai para o quarto, você se isola do lado de fora. Da mesma forma, quando você ora, você bloqueia todos os pensamentos desnecessários, preocupações e ora com todo o coração. Além disso,
Você não deve comer da carne do filho do homem crua. Você não deve interpretar a palavra de Deus literalmente. Você deve interpretar a palavra de Deus espiritualmente, através da inspiração do Espírito Santo. Segundo, não comer da palavra de Deus cozida em água. O que significa não comer a palavra cozida em água? Significa que não devemos aderir nada à palavra de Deus, mas comê-la pura. Não é correto pregar a palavra de Deus e combiná-la com política, histórias, ou histórias individuais. Deus, que criou os céus e a terra, que controla a vida e a morte da humanidade, a bênção e a cura, é todo-poderoso e nele não falta nada. Em 1 Coríntios 1:25 lemos: Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Essa passagem nos mostra que até mesmo o mais sábio não pode ser comparado a Deus. Você não consegue pregar tudo o que há na Bíblia em toda a sua vida. Então, por que misturar a palavra de Deus com a palavra dos homens para entregar sua mensagem? As palavras das pessoas mudam com o passar do tempo. Mesmo se há alguma verdade nelas, elas já foram ditas na Bíblia, e foram ditas pela sabedoria de Deus. Além disso, sua prioridade deveria ser a palavra pura de Deus ao pregar a Bíblia. Claro que você pode dar exemplos ou ilustrações, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus e os segredos do mundo espiritual facilmente. Você deve compreender que somente a palavra de Deus dura para sempre e é perfeita e completa para guiá-lo à vida eterna. Por isso, você não deve comer de sua palavra cozida em água. Terceiro, você deve comer a palavra de Deus cozida no fogo. O que significa mais assada no fogo? Cabeça, pernas e vísceras? Significa que você deve fazer da palavra de Deus, a carne do Filho do Homem, seu alimento espiritual sem deixar nada para fora. Por exemplo, algumas pessoas duvidam do fato de que Moisés abriu o Mar Vermelho. Algumas pessoas nem leem o livro de Levítico porque os sacrifícios do Antigo Testamento são de difícil entendimento. Outras pessoas dizem que os milagres de Jesus são difíceis de acreditar. Eles deixam de lado alguns acontecimentos porque não batem com a razão humana e tentam retirar somente lições morais. Eles não guardam palavras como ame o seu inimigo, ou evite todo tipo de mal porque parece muito difícil para obedecer. Seria possível essas pessoas serem salvas? Além disso, você não deve retirar da Bíblia somente aquilo que lhe interessa, como os tolos. Você deve alimentar-se de todas as palavras da Bíblia e cozinhá-las, de Gênesis a Apocalipse. O que então significa comer a palavra de Deus assada com fogo? O fogo aqui significa o Espírito Santo. Você deve solicitar inspiração do Espírito Santo, quando ler e escutar a palavra de Deus, que é doce como o mel. Dessa forma, não ficará entediado, mesmo quando o sermão é muito longo. Essa é a palavra de Deus assada com fogo. Somente assim você compreenderá a palavra de Deus, fará com que ela seja sua carne espiritual e sangue e compreenderá e seguirá a vontade de Deus. É assim que você dá a luz ao Espírito pelo Espírito Santo, cresce em fé e recupera a imagem perdida de Deus, buscando a função do homem. No entanto, aqueles que comem a palavra de Deus com seus próprios pensamentos, sem cozinhá-la com o fogo de Deus, não obterão a verdade e a vida verdadeira. Quarta, você não deve deixar a palavra de Deus até o amanhecer. O que significa não deixe nada até amanhecer? Se algo sobrar até o amanhecer, você deverá queimar? Significa que você deve comer a carne do Filho do Homem, a palavra de Deus durante a noite. A palavra na qual vivemos agora é de um mundo tenebroso, controlada pelo diabo e pode ser expressa como noite. Quando o Senhor vier novamente, toda escuridão desaparecerá e tudo será recuperado, amanhã voltará e teremos um mundo de luz. Além disso, não deixar nada até o amanhecer significa que você deve aprender a palavra de Deus, para se preparar como uma noiva, até que nosso Senhor volte. E mais, mesmo se estiver perto ou não da vinda do Senhor, você somente viverá por 70 ou 80 anos, e não saberá quando irá encontrar o Senhor. Até que encontre, você deve crescer espiritualmente e aprender a palavra.
Se obtiver a fé de um pai, constantemente crescendo seu espírito, você receberá a glória como um sol reluzente, perto do trono de Deus em seu reino, porque conhecerá a Deus, que criou o homem e cultivará os 9 frutos do Espírito às bem-aventuranças e se assemelhará à imagem de Deus. Bebendo o sangue do Filho do Homem. Para a manutenção da vida, você deve alimentar-se e beber água. Se você não consumir água, não fará corretamente a digestão e morrerá. Quando a comida chega no seu estômago, misturada com água, ela é digerida, os nutrientes são absorvidos e a sobra é excretada. Da mesma forma, quando você comer a carne do Filho do Homem, se não beber do seu sangue, não conseguirá digeri-la. Além disso, você obterá vida eterna somente quando comer a carne Filho do Homem e beber de seu sangue. Beber o sangue do Filho do Homem é colocar a palavra de Deus em ação, com fé. Depois de escutar a palavra de Deus, é muito importante agir de acordo com ela, isso é fé. Se você não agir conforme a palavra de Deus, depois de escutar e conhecer, é inútil escutá-la. A forma pela qual os nutrientes são absorvidos e a sobra é excretada quando você digere alimentos, a palavra de Deus, a verdade, é absorvida e a impureza é excretada, quando agir conforme a palavra de Deus e purificar seu coração. O que significa absorver a verdade e excretar a impureza? Digamos que tenha escutado a palavra de Deus, não odeie, mas ame ao próximo. Se fizer isso do seu alimento e agir conforme o nutriente chamado amor, é absorvido, e o excremento chamado ódio é liberado. Seu coração automaticamente se tornará puro e mais verdadeiro. Agir conforme a palavra de Deus depois de ter aprendido. No entanto, se você não agir conforme a palavra de Deus, você não está bebendo o sangue do Filho do Homem. Além disso, a palavra de Deus é apenas um pedaço do conhecimento na mente e você não será salvo, se não agir de acordo. Beber do sangue do Filho do Homem, agindo de acordo com a palavra de Deus, não pode ser feito somente com o esforço humano. Você deve ter a vontade e o esforço de agir de acordo com a palavra de Deus e depois receberá a graça, o poder, e terá o Espírito Santo como consolador, ao orar fervorosamente. Se você pudesse se livrar de seus pecados com seus próprios esforços, Jesus não teria sido crucificado e Deus não nos enviaria o Espírito Santo. Jesus Cristo foi crucificado para nos perdoar dos nossos pecados, porque não podemos fazer isso sozinhos, e Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a limpar o coração. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ajuda seus filhos a viver conforme a verdade e a retidão. Além disso, com a ajuda do Espírito Santo, os filhos de Deus viverão de acordo com a sua palavra, deixando de lado seus pecados e recebendo o amor de Deus e a sua misericórdia. 4. Perdão somente andando na luz. Para dizer que você está comendo da carne e bebendo do sangue do Filho do Homem, significa que você está agindo de acordo com a palavra de Deus. Depois, a que ações isso se refere? Você deve estar na luz. Você abandona a escuridão quando age na luz, o sangue de Jesus o limpa de todos os pecados do passado, presente e futuro. Mesmo se tiver alguns pecados que ainda não foram removidos, quando se arrepender de todo o coração diante de Deus, seus pecados serão perdoados pela graça de Deus. Aqueles que creem em Deus e tentam cumprir a retidão em seus corações não são mais pecadores, mas homens justos e podem ser salvos e obter a vida eterna. Deus é a luz. Em 1 João 5 lemos, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é a luz, nele não há treva alguma. Está escrito em João 4-5, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Além disso, os discípulos de Jesus testemunharam o fato de que Deus é a luz através de Jesus, e a mensagem que eles declararam a você é que Deus é a luz. Luz, espiritualmente significa verdade. O que é luz? Espiritualmente, luz significa verdade e a verdade é o oposto das trevas. Deus nos diz em Efésios 5:08, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz.
Aqueles que escutam a mensagem Deus é luz e aprendem sobre a verdade de Deus, podem brilhar e iluminar este mundo, da mesma forma que a luz faz com que a escuridão desapareça. Os filhos da luz que agem conforme a verdade, conduzem à luz. Esse é o motivo pelo qual está escrito em Efésios 5, 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O amor espiritual descrito em 1 Coríntios 13 e os frutos do Espírito Santo como o amor, paz, paciência, bondade, amabilidade, fé, gentileza e controle são frutos da luz. Além disso, a luz se refere a todas as palavras da verdade, justiça e amor, como amar uns aos outros, orar, guardar o dia do Senhor, guardar os 10 mandamentos que estão descritos na Bíblia. Trevas espiritualmente significa pecado. Trevas se refere ao estado no qual não há luz, espiritualmente, quer dizer pecado. Todas as coisas impuras são opostas à verdade, como escrito em Romanos 1, 28 a 31. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tudo isso resume as trevas. A Bíblia nos mostra como nos livrar dessas coisas. Por um lado, algumas pessoas se dizem filhos de Deus, mesmo sabendo que não obedecem ao que Deus manda ou não guardam seus mandamentos. Essas trevas são controladas pelo inimigo, Satanás, e pertencem ao seu mundo, então nunca andarão juntos na luz. Esse é o motivo pelo qual aqueles que andam nas trevas odeiam aqueles que estão na luz. Por outro lado, os verdadeiros filhos de Deus, que estão na luz e onde não há trevas, devem evitar todo tipo de mal e agir na luz. Somente assim, você se comunicará com Deus e tudo irá muito bem em sua vida. Evidências de relacionamentos com Deus. Usualmente, há um relacionamento muito forte baseado no amor entre os pais e seus filhos. Da mesma forma, é óbvio para você, que acredita em Jesus Cristo, ter um relacionamento com Deus, que é o Pai do seu Espírito. 1 João 1, 3. Relacionamento aqui significa não somente conhecer o outro, mas que cada um conheça o outro. Você não pode dizer que possui um relacionamento com o presidente, mesmo sabendo que possui uma noção boa sobre ele. Ocorre o mesmo no relacionamento com Deus. Para obter verdadeiro relacionamento com Deus, você deve conhecê-lo, assim como ele o conhece. Em 1 João 6 a 7 lemos: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso significa que você possui um relacionamento com Deus somente quando larga os pecados e vive na luz. Se você possui um relacionamento com Deus e ainda está nas trevas, é mentira. Ter um relacionamento com Deus significa ter uma vida espiritual e ter um verdadeiro relacionamento. Isso porque, para ter um relacionamento com Ele, deverá andar e permanecer na luz, porque Ele é luz. O Espírito Santo, coração de Deus, lhe ensina a vontade de Deus claramente, para que dessa forma estabeleça uma comunicação profunda com Deus quando ler a palavra e orar. Se andar nas trevas, estará contando mentira se disser que possui um relacionamento com Deus, mas caminhar na escuridão, cometendo pecados. Isso o guiará ao caminho da morte. Em 1 Samuel 2, os filhos de Eli, o sacerdote, trilharam maus caminhos e cometeram pecados. Ele teria punido seus filhos, mas Eli somente os advertiu: por que vocês fazem estes tipos de coisa? Vocês não deviam fazer isso. No fim, a raiva de Deus caiu sobre eles. Os 2 filhos de Eli morreram em uma batalha e Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A ira de Deus caiu sobre os seus descendentes também. 1 Samuel 2, 27 a 36, 4, 11 a 22.
Além disso, está escrito em Efésios 5, 11 a 13, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Se há alguém que diz ter relacionamento com Deus e não caminha na luz, você deve adverti-lo com amor. Se ainda assim a pessoa continuar, você deve repreendê-la e guiá-la na luz, para que não siga o caminho da morte. Perdão através da luz. Há uma lei neste mundo, e quando alguém a viola, é punido conforme a medida de sua ação. No entanto, ele não ajudará sentindo culpa em sua consciência porque o dano já foi feito. Da mesma forma, você possui a natureza pecaminosa em seu coração, mesmo se aceitou a Jesus Cristo. Porém, teve seus pecados perdoados e foi declarado justo. Ainda assim, Deus lhe ordena purificar seu coração, para que não haja culpa até mesmo em sua consciência. Assim como está escrito em Jeremias 4:4, purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-lo. Purificar o coração significa cortar a pele de seu coração. Cortar a pele de seu coração significa seguir o que Deus diz na Bíblia. Em outras palavras, significa largar tudo que é contra Deus, assim como a impureza, o mal, a injustiça, a falta de compromisso e as trevas, limpando seu coração e enchendo-o com a verdade. Além disso, você deve fazer da palavra de Deus seu alimento, absorver os nutrientes, agindo de acordo, e excretando a sobra do mal e da impureza que pertence às trevas. Quando você purifica o seu coração, você cresce espiritualmente. Quando você se torna um verdadeiro homem espiritual, lançando fora toda sobra e mal, você tem um relacionamento com Deus. Assim, o sangue de Jesus Cristo poderá lavá-lo de seus pecados, já que possui esse relacionamento. Além disso, você não deve aceitar somente a Jesus Cristo e declará-lo justo, mas também mudar para um novo homem, comendo da carne, bebendo do sangue do Filho do Homem e purificando o seu coração. 5. Fé com ações é uma fé verdadeira. Para sua surpresa, você pode ver muitas pessoas que não entendem o significado de fé. Alguns dizem: por que você simplesmente não vai à igreja? Você ainda assim pode ser salvo. Se você conhecer a palavra de Deus e não agir conforme essa palavra, é apenas fé em forma de pensamento em sua cabeça, não uma fé verdadeira. Dessa maneira, não será salvo. Qual a fé que Deus reconhece? Como você pode ser salvo pela fé? Verdadeiro arrependimento requer desvio dos maus caminhos. Lemos em 1 João 8-9, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é, no entanto, confessar seus pecados? Suponhamos que Deus lhe diga: ir para o leste é o caminho da vida eterna em minha vontade, então vá para o leste. De qualquer forma, se você continuar indo para o oeste e disser: Deus, eu deveria ir para o leste, mas estou indo para o oeste, então, por favor, me perdoe. Isso não é uma confissão. O verdadeiro arrependimento é feito não somente para confessar os seus pecados com os lábios, mas também para lançá-los fora completamente. Somente assim Deus recebe como arrependimento e lhe garante o perdão. A fé sem obras é morta. Em Tiago 2:22 está escrito: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E o versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muitas pessoas vão à igreja porque escutaram que havia céu e inferno. Contudo, desde que não acreditam neste fato, obras não são realizadas. E mais, se você confessar com seus lábios que acredita, enquanto está vivendo no pecado, como poderá dizer que tem fé? A Bíblia nos diz que esse pecado cometido com conhecimento é pior do que o pecado cometido sem conhecimento.
Quando você confessa, eu creio, sem obras, você pode até pensar que tem fé, mas Deus não reconhece como fé verdadeira. Os israelitas saíram do Egito e experimentaram muitas maravilhas de Deus. Deus partiu no meio o Mar Vermelho, enviou o maná e os protegeu com uma coluna de nuvens de dia e com uma coluna de fogo à noite. No entanto, quando Deus os ordenou a vigiar a terra de Canaã, somente Josué e Caleb acreditaram na palavra de Deus e no poder. Como resultado, aqueles israelitas, que não tinham obedecido a Deus porque não tinham a fé suficiente para ir a Canaã, andaram por 40 anos no deserto e morreram nele. Você deve entender que é inútil, se não acreditar ou agir conforme a palavra de Deus ou até mesmo se você testemunhar e experimentar as obras de Deus. A fé se completa com as obras. Somente os que guardam a lei são justos. Deus nos diz em Romanos 2:13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Você não é justo apenas por comparecer aos cultos e ao ouvir as mensagens. Você se torna justo somente quando seu coração pecaminoso se transforma em um coração verdadeiro, ao agir de acordo com a palavra de Deus. Alguns dizem que você pode ser salvo apenas por chamar Jesus Cristo Senhor com seus lábios, em um entendimento errado de Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda assim, essa palavra não é correta. Conforme está em Isaías 34:16, procurem no livro do Senhor e leiam: nenhum destes animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. A palavra de Deus tem o seu par e se torna perfeita quando interpretada com ele. Romanos 10:9-10 diz que, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Apenas aqueles que verdadeiramente acreditarem em seus corações que Jesus ressuscitou podem fazer sua confissão com os lábios. Eles serão salvos quando confessarem sua fé verdadeira e se tornarem crescentemente justos, mas aqueles que não confessarem com essa fé, não podem ser salvos. É por isso que Jesus disse em Mateus 13:49-50, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, os justos significa todos aqueles que reconhecem Deus e clamam ter fé. Separarão os perversos dos justos remete ao fato de que, aqueles que não agem de acordo com a palavra de Deus não podem ser salvos, mesmo que eles frequentem os cultos e levem uma vida cristã. Deus realmente quer que você purifique o coração. Deus quer que seus filhos sejam santos e perfeitos. É por isso que nos diz em 1 Pedro 1:15, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E em Mateus 5:48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Durante os tempos do Antigo Testamento as pessoas eram salvas por suas obras, como representação do que estava por vir, mas durante o Novo Testamento, Jesus Cristo cumpriu a lei com amor, e agora somos salvos pela fé. Sendo salvos pelas obras da lei significa que mesmo que você tenha, por exemplo, um coração sujo com homicídio, ódio, adultério, mentiras e assim por diante, não é considerado pecado, a menos que se torne uma ação. Deus não condenou as pessoas, a menos que cometessem pecados, porque não podiam confessar seus próprios pecados sem o arrependimento que vem do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento. Contudo, durante o Novo Testamento, você é salvo somente quando purifica o seu coração com a ajuda do Espírito Santo, pois ele veio até nós. O Espírito Santo faz com que nós tomemos conhecimento da diferença entre pecado e justiça, e o julgamento, e nos capacita a viver de acordo com a palavra de Deus. Portanto, você pode deixar a falsidade e purificar o seu coração, com a ajuda do Espírito Santo. Você deve perceber que Deus realmente pergunta se você quer purificar o seu coração, lançar fora os seus pecados, ser santo e participar da natureza divina. O apóstolo Paulo sabia dessa vontade de Deus e ensinou a purificar o coração, não a carne. Romanos 2:28-29.
Ele aconselhou você a resistir, ao ponto de derramar o seu sangue em sua luta contra o pecado, com os seus olhos fixados em Jesus, o aperfeiçoador de sua fé. Hebreus 12, 1-4. Eu espero que você possa ter uma fé acompanhada por obras, percebendo que você não pode entrar no céu apenas dizendo: Senhor, Senhor, mas somente por caminhar na luz e purificar o seu coração.